Essa palavra. Obrigado, presidente Gilberto Nascimento. Eu venho também, na linha que já apresentada pelo deputado Bongás, dizer também da nossa alegria nesse 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação e pela soberania alimentar. É de celebrar, porque não é pouca coisa o que foi feito no Palácio, pelo presidente Lula, pelos ministros também, vários ministros participando. Porque, presidente, foram, como já destacado, primeiro, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é fundamental, porque é o terceiro. Nós temos a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, mas a esse terceiro plano ele avança. Por que que ele avança? Porque ele vem casado com o PRONARA, que é o Programa Nacional da Redução do Uso de Agrotóxicos. Não resolvia a gente avançar com a produção agroecológica, até porque em alguns lugares a gente nem conseguia avançar, porque tinha a deriva de veneno e impedia muitos agricultores familiares de produzir. Nós tínhamos comunidades quilombolas, por exemplo, em Minas Gerais, que tiveram que sair do seu território, a maioria, porque os que resistem estão morrendo. Estão morrendo. Lá em Pompéu, dou nome, endereço e CPF. Pompéu, comunidade quilombola, morrendo com câncer, porque a deriva que vai de avião no canavial, vai e impede o pessoal de produzir. Mata os peixes, mata o gado das comunidades quilombolas. E poderia dizer vários outros lugares. Então, por isso que é um grande avanço. É uma ação para o mundo. Hoje, a ação do presidente Lula é um exemplo para o mundo inteiro, embora tem países que estão mais avançados. Por que estão mais avançados? Porque muitos agrotóxicos de alta toxicidade são proibidos lá. E aqui ainda tem comercialização. Por isso que a importância do PRONARA, um grande passo, porque vão ter a reavaliação. Qual é o diferencial? Com a participação da sociedade. Porque há quase que uma força-tarefa aqui no Congresso, dominada alguns do agro, os irresponsáveis, os inconsequentes, os criminosos, o trabalho escravo, que tenta tirar inclusive a Anvisa, que pode lançar no mercado, comercializar, sem nenhuma avaliação do impacto ao meio ambiente, sem nenhuma avaliação do impacto à saúde humana. Então retira a Anvisa, retira o meio ambiente, agora só o mapa que vai legislar sobre. E então, no PRONARA, reafirma a importância da saúde, do meio ambiente e ainda inclui a sociedade civil. Inclui. Então, é muito importante o Plano Nacional de Agroecologia, o terceiro, Produção Orgânica, casado com o PRONARA, Programa Nacional da Redução do Uso de Agrotóxicos. Qual outro plano que foi lançado hoje? É também o do alimento, o Plano Nacional de Abastecimento. É a comida no prato. Então, é uma série de ações que garante desde a produção à mesa, né? Então, é muito importante também o lançamento do PRANAB. O PRANAB, que é justamente o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, como conhecido, alimento no prato. É muito triste a pessoa ter que mendigar para ter acesso à comida. É muito triste. É um direito fundamental. Cabe ao Estado brasileiro, por isso que o governo federal está fazendo a parte dele. Mas o que os estados podem fazer? Quais as ações dos prefeitos? Então, tem ações. Nós temos políticas bem estruturadas, com responsabilidade bem definidas, todos os entes.
competência o que? Federal, e dos estados e do distrito e dos municípios. Então é muito importante que o governo faz, mas será tão importante a consolidação dessas políticas, desses programas, vão depender também da boa vontade dos governadores, elas consolidam e avançam também com o compromisso dos prefeitos e prefeitas. Espero que os prefeitos e prefeitas eleitas tenham a sensibilidade, tenha a sensibilidade de perceber que é uma humilhação a pessoa ter que mendigar para se alimentar, então criar equipamentos, valorizar o que o governo federal está fazendo e estruturar esses equipamentos que garantem dignidade para o ser humano. Outro ponto, presidente, que foi assinado hoje, então não foram só os 3 planos importantes, mas também o arroz da gente, toda uma política para incentivar a produção de arroz, universalizar a produção de arroz no nosso país. Então, com recurso de 1 bilhão e ainda a garantia de adquirir 500 toneladas pelo próprio governo. Então, essa garantia de compra ela é importante porque incentiva, centraliza a produção do arroz no nosso país, né? Então, muito importante também a assinatura pelo ministro Paulo Teixeira do arroz da gente. E a outra importante ação, deputado Helder Salomão, só para concluir, com a participação do nosso ex-colega, deputado Enio Verri, né? Hoje presidente da Itaipu Binacional, que entrou também com recurso para a reestruturação dos armazéns da Conab. Infelizmente, no governo anterior, eles sucatearam a Conab. Chegaram a vender alguns armazéns da Conab. Então, essa reestruturação dos armazéns da Conab é também, só para concluir, estratégica para garantir o abastecimento alimentar. Nós temos regiões do país que têm dificuldade, até pelo próprio clima, topografia, e uma série de questões que às vezes concentram na produção de alguns produtos. Então, esses armazéns, ele garante, pelo menos o básico, uma descentralização do nosso país. Qualquer crise de transporte, infelizmente nós temos ainda uma limitação enorme de total dependência ao transporte rodoviário. Acho que temos que avançar e vamos avançar ainda nesse governo com o transporte ferroviário, mas então esses estoques estratégicos da Conab, eles são fundamentais, mas depende dos armazéns que vão ser reestruturados com essa participação da Itaipu Binacional. Então, parabéns ao presidente Lula, é uma ação muito concreta em relação à segurança alimentar, à soberania alimentar, com esse conjunto de ações no Dia Mundial da Alimentação. Um marco na história do nosso país e um exemplo para o mundo, essas iniciativas feitas hoje pelo presidente Lula. Então, agradeço, presidente, e solicito a Vossa Excelência que peça a divulgação das minhas falas nos meios de comunicação dessa casa. Obrigado. Ok, deputado Padre João, lá das nossas Minas Gerais, atendendo o pedido de Vossa Excelência, será divulgado em todos os órgãos de comunicação desta casa. E agora nós vamos de Minas Gerais, nós vamos um pouco mais longe, nós vamos no Acre. E no Acre nós vamos ouvir o deputado